Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você. Estamos aqui para a oração do meio-dia. Eu quero orar a Deus pela tua vida, eu quero clamar ao Senhor pela tua vida, eu quero clamar ao Senhor porque eu tenho certeza que Deus vai agir, eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência naquilo que você precisa, que o Senhor vai te dar o livramento que você precisa. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, por essa oportunidade. E eu quero, junto também com você, ler uma palavra. E foi uma palavra que o Senhor desceu ao meu coração, que fica em 1 Samuel 30, o verso 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Porque Estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então, nessa situação aqui, uma cidade havia sido saqueada e Davi estava muito chateado, e o povo mais ainda. Então, o povo queria apedrejar Davi e ele sabia que ele não tinha culpa naquilo ali. E aqui nós aprendemos com essa lição que mesmo na hora da adversidade nós não devemos desanimar. Eu não sei o que está tentando te desanimar. E essa palavra vem de encontro com o nosso coração neste dia, porque muitas situações, muitas vezes nós começamos o dia bem, a nossa mente tranquila, né? Dormimos um sono abençoado depois de uma oração, nós ouvimos o devocional da manhã. E é maravilhoso, nós estamos ali animados, a nossa fé, né? Está inabalável. De repente, acontecem situações, setas, dificuldades, adversidades que são normais no nosso dia a dia. Então, aqui nós vemos que Davi se reanimou no Senhor em meio à adversidade. O ânimo, ele desperta gigantes espirituais que muitas vezes estão adormecidos dentro de nós. Ou que estão sonolentos também, por que não dizer? Porque nós estamos, quando as coisas estão fluindo, estão indo bem, a gente nem para pensar se vai dar errado e nem deve ficar pensando que vai dar errado mesmo. Mas de repente vem uma adversidade tão grande que você fala, meu Deus, você se sente de mãos atadas, você não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você que não sabe o que fazer, erga a tua cabeça e confie no Senhor. O ânimo vai vir da parte de Deus para a tua vida. Vamos ouvir juntos essa palavra aqui? E essa palavra já, assim, foi maravilhosa para mim. E eu quero que você receba essa palavra também, porque é a palavra de Deus. O ânimo, ele ergue o homem do pó e faz acreditar no impossível. Então, eu não sei qual é o impossível, mas eu já quero profetizar. Porque esse é um canal de bênção para a tua vida. Eu sou embaixadora de Cristo. Eu sou a Anne Caroline e o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, acredite, tenha fé, não desanime, porque o Senhor é a nossa fonte de ânimo. Nessa passagem, em que os amalequitas saquearam os bens de Davi e levaram como reféns a família dele e a família dos soldados dele. A gente vê como Davi fica emocionalmente, como Davi era emocionalmente equilibrado e nesse momento esse equilíbrio dele. Esse equilíbrio é muito importante porque o equilíbrio nós só alcançamos, eu falo por experiência própria, eu só alcancei equilíbrio emocional quando eu estava na presença do Senhor. Em momentos que eu me afastei da presença de Deus, e essa presença que eu tô falando é esse particularzinho que a gente tem, sabe? Como diz lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta. Irmãos e irmãs, queridos ouvintes aqui, eu digo como uma amiga. O Senhor muitas vezes me usa assim, dessa forma, na simplicidade e com palavras. E eu falo como uma amiga. Eu quero te dizer, para nós estarmos emocionalmente equilibrados, é só na presença de Deus.
Por isso que é importante nós termos a constância de todos os dias. Eu tô preparando porque o Senhor trouxe uma palavra para mim sobre isso, que é para mim ministrar sobre isso, sobre a constância. Porque a vitória não é daquele que começa e para, não é daquele que, né, o famoso fogo de palha, não. A vitória é daquele que persevera. Perseverar na oração, meus irmãos, não é fácil. Mas nós somos necessitados, porque quando nós estamos na oração, o diabo sabe, o inimigo sabe que ele não vai nos desequilibrar. Então, Davi era emocionalmente equilibrado e ele foi buscar força e ânimo no Senhor para vencer aquela situação difícil. E ele ainda deu a volta por cima, recuperando tudo o que ele havia perdido, se a gente ler um pouquinho para frente aqui, no 30, do 1 ao 20. Nós vemos também uma passagem que em Josué 1 e 9, nós vemos que o Senhor apresentou a Josué como uma fonte de ânimo. Se apresentou a Josué, quer dizer, dizendo: não te mandei eu? Esforça-te, cara. Se fosse no nosso português rasgado. Ei, se esforça. Bora, bom ânimo. Vamos lá, vai dar tudo certo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Eu sinto que Deus está falando comigo, está falando com você. Eu sei que é difícil, porque quando vem a adversidade, e irmãos, olhe, você não vê saída, você não vê solução, mas o teu Deus vai junto com você. Ele prometeu. E essa é uma promessa que você tome posse agora, em nome de Jesus, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em Esdras 7:28 é dito assim que Esdras se animou, segundo a boa mão do Senhor sobre ele. A boa mão do nosso Deus, ela nos traz ânimo para a nossa vida. Quando nós temos a certeza e nós tomamos posse dessa palavra, quantas e quantas vezes, meus irmãos, de eu estar desanimada ou de eu estar passando por situações muito difíceis, eu vir para a presença do Senhor e eu falar: Jesus, por favor, fale comigo. E ali eu abri a palavra, o Senhor fala assim, sabe? Vem como uma flecha e vem direto para o coração. Uma palavra como essa: ei, esforça-te, tem bom ânimo. Bora! Jesus está esperando nós reagirmos, porque o inimigo sabe que se nós desanimarmos, fica mais fácil para ele. A nossa guarda fica baixa, entende? Então, a boa mão do nosso Deus, ela é uma mão maravilhosa. Ela nos anima para nós viver. Salmos 27:14, Davi fala assim, animado. Ele nos dá um conselho. Ele fala: ei, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que é esperar no Senhor, meus irmãos? Não é nós ficarmos preocupados e tentar resolver tudo sem falar com Deus. Isso não é esperar no Senhor. E também não é ficar de braços cruzados. Nós fazemos a nossa parte, porque aquilo que nós precisamos fazer, o Senhor não manda anjo, e Deus faz a parte dele. Nós falamos: Senhor, eu tenho essa situação aqui e eu não sei o que fazer. Então eu te peço, entra com providência agora, Jesus. Está na tua mão, Pai querido e amado. E assim nós entregamos para o Senhor e esperamos em Deus. Imagina só a mensagem que Jesus deixou de ânimo para nós, para a sua igreja. A mensagem que Cristo deixou para todas as pessoas sempre foi uma mensagem de ânimo. Mateus 9:2, ele disse ao paralítico de Cafarnaum: Filho, ei, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Pense bem, talvez nessa paralisia que nós vivemos, emocional, espiritual, quem sabe uma depressão, uma ansiedade, uma dificuldade, uma limitação, o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando aqui. Ei, tem bom ânimo? Para os discípulos também temerosos em alto mar, como nós estamos vendo o devocional. Eu precisei fazer 10 dias de devocional, falando. Ali está tudo programado. Alguns
já estão ali disponíveis e os próximos nós vamos continuar falando, porque é muito especial e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração era sobre isso aqui, Mateus 14, 27. E Deus falando, porque eu tenho certeza que a palavra dele não volta vazia. E que a palavra do Senhor, ela sempre tem uma direção. Então, alguém está recebendo nesse momento que nós estamos aqui. Então, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. João 16 e 33, o que o Senhor Jesus falou? Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ei, eu falo isso aqui todo dia e eu me lembro dessa palavra todo dia. Quando eu estou aflita, o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que nós precisamos ter ânimo em meio à adversidade. Porque estar animado enquanto as coisas estão tudo certinho é fácil. Porém, a palavra do Senhor diz, tenha bom ânimo, e é para os momentos de adversidade. Atos 18, do 9 ao 10, vai dizer assim, o Senhor Jesus animou Paulo em Corinto, dizendo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Eu estou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Qual que é, irmãos, a mensagem de tudo isso? Se nós formos juntar tudo isso para a nossa meditação, eu quero que você fique nessa tarde meditando nessa palavra. Se possível, ouça novamente. Eu sei que eu não sou a melhor oradora, eu sei que a minha voz não é a melhor, eu sei que eu sou uma pessoa muito simples, mas foi assim que o Senhor me chamou. Eu estou aqui para ser um canal de bênção para a tua vida, vencendo as minhas limitações. E com as minhas limitações, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. E o Senhor fala muito, muito comigo. O Senhor fala, é essa mensagem, e eu oro, peço ao Senhor, então isso aqui é para o teu coração. Isso aqui é para você. O Senhor é a nossa fonte de força e de ânimo. Ele já garantiu a nossa vitória. Meu irmão, você já venceu, pois em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Tem muitos versículos que vão dizer, 1 Coríntios 15, 57, 2 Coríntios 2, 14, né? Então, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isaías 41 e 6 para nós finalizar. Queridos, eu estou aqui para dizer para você, tenha bom ânimo na adversidade. Essa é a mensagem. Tenha ânimo nessa adversidade. Eu não sei o que você está passando, essa aflição, essa dificuldade, essa tristeza. Talvez essa tristeza que parece que não tem fim, essa falta de ânimo para fazer as coisas. Muitas e muitas vezes o Senhor já renovou o meu ânimo. Acreditem, muitas e muitas vezes eu chegava a um ponto que eu falava, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho ânimo, Jesus, para seguir. Eu não tenho ânimo. A depressão queria me pegar. A ansiedade já quis me pegar. Eu já experimentei da ansiedade, vamos dizer assim. E foi difícil. Mas nesses momentos de adversidade, a primeira coisa que eu faço, irmãos, eu senti de contar aqui um testemunho rapidamente. Eu fui assaltada à mão armada no ano de 2009, 2010, por aí. Nós não tínhamos filho ainda, eu e meu esposo fizemos uma campanha, nós estávamos em outra denominação. O Senhor não confirmou para a gente congregar lá, sabe? Mas eu gostava de ir lá. E só participamos daquela, 10 anos naquela, e depois o Senhor falou para nós passar para essa que nós estamos agora. E também já fazem quase 10 anos. O que aconteceu? Nós pedimos ao Senhor, nós precisávamos de um carrinho melhor, e nós não tínhamos condição de pagar à vista. Nós tínhamos uma empresa não era bem confecção, trabalhava com uniforme, alguma coisa eu pegava pronto, enfim.
sempre trabalhando assim por conta, né? Levando uma coisa aqui, pegando ali. Era a forma que Deus nos deu para trabalhar e para ganhar a vida. E Deus nos abençoou muito, que de funcionários nós conseguimos montar o nosso negócio, era só eu e ele que trabalhava e a gente conseguia, né? E ali o Senhor nos deu condição de, né, de ter um nome que desse para comprar o carro que a gente queria. E naquela situação, nós fizemos uma campanha, eu pedi para o Senhor, só que eu pedi assim, pedi, porque eu queria daquele jeito. Eu não era madura na fé, não que agora eu seja, mas eu amadureci um pouquinho, vamos dizer assim. E ali, irmãos, eu só falei para o Senhor. Eu falei, eu quero. Sabe, aonde a gente ia, nós éramos muito impulsionados a usar a fé, sabe aquele negócio da teoria da prosperidade, enfim, né? E ninguém entendia muito, mas a gente usava a fé e falava com Deus, e eu fiz igual uma criança birrenta, uma criança mimada, eu falei, Deus, eu quero. E se o Senhor me der, né, eu vou consagrar a Ti e o Senhor vai preparar tudo, ok. E eu fiz um desafio com Deus, eu falei, Deus, vai ser um pouquinho difícil para aprovar agora, mas se aprovar, eu não vou fazer seguro. Olha, eu era muito jovem, eu e meu esposo, nós não tínhamos experiência. E ali a gente estava começando a vida, né? Então, olha a cabeça, né? Então, ali, na nossa limitação, nós sempre precisamos nos virar sozinhos, nunca tivemos, assim, pai, mãe próximo, sempre morando longe, então não tinha ninguém para nos dar um conselho, e naquela ali a gente fez o propósito, fiz uma campanha, eu acho que de 12 semanas, fizemos um voto, tal, né? Conforme foi pedido lá, a gente fez, alcançamos muitas bênçãos, e essa a gente queria esse bendito desse carro para a gente poder viajar e ver nossa família, enfim. E adivinhe, aprovou. Aprovou, e felizes da vida, né? E o propósito que eu fiz com Deus é que eu não ia fazer seguro. Eu falei assim, Senhor, eu não vou fazer nenhum tipo de seguro, nada. Que antigamente também não tinha tanto, né? Mas era necessário e, enfim, aprovou. Nós falamos, o seguro vai ser o Senhor. Nós saímos da concessionária, nós fomos direto na igreja, pedimos para ungir o carro, consagramos o carro, tá. Quando deu 10 dias com aquele carro, nós estávamos chegando em casa, tinha ido buscar um material, né, porque tinha que fazer a nossa logística ali de entrega e tudo. O Senhor nos abençoando, tudo. O carro era zero, irmãos. Sem placa, sem nada. E foi algo assim que a gente não entendeu, mas a gente pediu e deu certo, as coisas se encaixaram. E acabou que nós fomos assaltados à mão armada. 2 bandidos chegaram junto com a gente no portão e como falaram pra dentro. E ali, até na hora do meu esposo tirar o cinto, assim, ele achou que ele ia puxar uma arma, alguma coisa, né? Mas não, da onde que a gente ia ter arma, né? Meu Deus. Aí tá. Aí eles colocaram a gente pra dentro, o ladrão, olhe bem. Até nisso, o cuidado de Deus. Foi um trauma muito grande. O ladrão, ele puxou a cadeira pra mim sentar. Vocês já viram disso? Deixa aqui nos comentários se vocês já viram isso. Ele puxou a cadeira, eu falei assim, eu entrei a hora que eu entendi a situação, porque foi muito rápido, eles estavam muito bem vestidos. Eu falei assim, moço, você quer que eu deite no chão? E eu não olhava pro rosto dele. Ele falou, não, vem aqui, puxou a cadeira e me colocou sentada. E ali o meu esposo levou meu esposo pra sala, né? Fez algumas perguntas pra ele ali e ameaçou meu esposo, falou que ia fazer isso, aquilo, né? Ameaçou um monte. Ele foi uma situação terrível. Foi assim, ó, apavorante. E ok,
Eles saíram, quando eles saíram, daí um dos bandidos veio assim, bateu no meu ombro assim e falou assim, moça. Ele falou assim, mostrou a arma pra mim, eu nunca tinha visto uma arma de perto, ele mostrou a arma pra mim, ele falou assim, cadê? Cadê a arma de vocês? E eu tinha uma Bíblia em cima da mesa. Meu Deus, eu choro só de lembrar. Porque é difícil reviver essas situações, né? O Senhor me curou desse trauma, mas naquele momento ele falou, cadê a arma de vocês? Vocês têm arma? Eu falei, moço, nós somos cristãos. A nossa arma é a Bíblia. Eu falei assim pra ele, a nossa arma é a Bíblia, moço. E tava assim em cima da mesa. Porque ele puxou a cadeira pra mim ficar sentado na mesa, eu fiquei ali com a cabeça baixa, né? Sem entender que foi tudo muito rápido. Nisso eles pegaram e saíram, daí falaram mais algumas coisas ali, ameaçaram, né? Mas assim, não encostaram um dedo em nós. E a primeira coisa que nós fizemos depois, que daí a hora que os bandidos saíram, eles falaram, vem aqui você fica aí dentro, falou pro meu esposo, e você vai vir, vai fechar o portão. Daí eles saíram e falaram assim, tchau, fiquem com Deus. Eu só falei amém, vocês também. Falei pra eles, e pensa, irmãos, é um financiamento. E nós sempre passamos muitas dificuldades, a gente, né, sempre trabalhando, sempre conquistando as coisas assim, com muita luta. Eu ainda vou trazer o meu testemunho completo aqui. Então, foi assim, algo... E quando eles saíram, o que nós fizemos, irmãos? Eu e minha esposa entramos no quarto, nos ajoelhamos na cama, onde a gente ajoelhava, né, para orar. Nos ajoelhamos ali e choro. E falamos, meu Deus, obrigado pela nossa vida, agradecemos pela nossa vida, falamos, Jesus, eu não sei o porquê disso, Jesus. Tem misericórdia, clamamos a Deus ali e agradecemos a Deus pela nossa vida, porque eles podiam ter nos matado, eles podiam ter machucado, feito qualquer coisa, 2 homens armados, entenderam? Então, assim, irmãos, foi um pavor. Eu demorei para me recuperar. E fiquei bastante tempo traumatizada, porque foi, assim, algo assim, terrível de entender. Foi, assim, deu um nó na minha cabeça na época, porque eu era praticamente uma adolescente, né? E eu falei, meu Deus, e agora, Jesus? Resumindo, depois nós tivemos que pagar tudo aquilo, tudo. Foi muito trabalhado, irmãos, muito trabalhado. Deus sabe o que eu tô falando. Foi, assim, ó, de formiguinha pra, né, conseguir ali e tal. E Deus nunca nos deixou faltar nada. Nunca nos deixou faltar nada. Na época, o financiamento que a gente fez foi no meu nome, do nome do meu esposo. Isso 2009. Então, imagine. Então, até nós juntar aquele valor, foi trabalhava assim, era praticamente com confecção. Então, né, não tinha como ser de outra forma. Foi muito trabalhado mesmo. Acho que foi uns 2 ou 3 anos e orando. E eu falava, Deus, eu não entendo. Eu pedi para o Senhor me deu. Ai, meus irmãos, qual foi a lição que eu tirei disso? A lição que eu tirei é que muitas coisas não são para aquele momento. E se nós pedir, o Senhor, ele não nos dá. Mas não era a vontade dele para a nossa vida naquele momento. E claro, ele queria me ensinar uma lição, irmãos. Eu continuei louvando, adorando, glorificando meu Deus. Passei um momento assim difícil, mas depois eu ergui minha cabeça. Eu falei, graças a Deus, foram-se, como tem um ditado, né? Foram-se os anéis, não se foram os dedos. E naquilo ali, o Senhor nos levou. Eu fiquei muito traumatizada. A gente precisou mudar, né? E aí, quando eu tive a minha primeira filha, pronto. Foi muito difícil. E eu não sabia lidar com a situação. Eu ficava com muito medo, né? Da minha bebezinha junto no carro e aquele pavor. Foi difícil de superar. Então,
Nisso o Senhor trabalhou. E ali eu não estava firme. O Senhor, eu queria a bênção, mas eu não queria o dono da bênção, eu não queria, como eu falei, nesse ministério, é assim, um lugar que eu amava muito, mas eu não queria ser membro de lá. Então foi depois daquilo, nós frequentamos por muitos anos e mesmo assim, nós aprendemos muito, passamos por um processo de libertação e tal. Porque de onde eu vim, eu vou falar de mim, de onde eu vim, a barra era pesada. Passamos por um processo de libertação e tal, e aí o Senhor nos levou para outra cidade. Eu comecei a ficar muito nervosa com aquilo, e eu falei, tem um propósito em tudo isso, não é possível. E acreditando sempre que tinha um propósito naquilo, é muito difícil, irmãos, passar por uma situação dessa, só quem passou já sabe o que é. Foi muito difícil. Mas, em toda aquela situação, o Senhor nos levou para outra cidade. Nós nem imaginava. E o Senhor me permitiu passar uma temporada. Foram, pasmem, exatamente 7 anos e 7 meses. Ai, ai. 7, o número perfeito de Deus, né? No 7, Deus faz perfeito. No 7, Deus confirma a obra. O símbolo, né? Do número 7 na Bíblia. Então foi assim algo tremendo. E Deus nos levou para outro estado. Nesse outro estado, eu cheguei e eu falei, olha, eu preciso seguir o meu chamado. Meu esposo ainda não era, ele não conhecia, né, muito bem, nós frequentava aquele outro ministério, mas ele não queria. Ele nem imaginava virar membro, ou enfim, né, servir a Deus, ser cristão, vamos dizer assim. Seguir uma religião, porque ele nunca tinha tido uma religião. E nisso, eu falei pra ele, é um testemunho pra outra hora, tá, irmãos? Mas resumindo, Deus trabalhou até através daquilo ali, daquela situação, nos levou pra lá. E nesse período foi assim, o período que eu voltei para a presença do Senhor e foi tão maravilhoso, porque eu cheguei, o Senhor me permitiu chegar destruída, em pedaços, sem cacos, toda traumatizada, toda assim insegura. O Senhor me curou, o Senhor me deu o ânimo, me deu. Então, essa passagem aqui de Davi, eu me lembrei dessa situação porque foi muito difícil, é muito difícil superar alguns traumas quando tiram coisas que, né, que você não imagina. E, irmãos, eu nunca mais recuperei, né? A gente nunca mais recuperou aquele veículo, mas eu glorifico a Deus pela lição que eu tirei daquilo e por toda a experiência que o Senhor nos deu saúde e também permitiu termos o serviço, assim, para, né, com o passar dos anos ali, a gente conseguir regularizar tudo. No período em que o Senhor permitiu aquela situação, nós não nos faltou nada. Nada, 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 nada mesmo. Então, não afetou em nada, assim, vamos dizer, na nossa vida secular. O que afetou, claro, né? Foi toda aquela situação ali, mas o Senhor trabalhou em tudo aquilo, e quando o Senhor nos levou para outro estado, ali o Senhor renovou as promessas na minha vida, o Senhor usou um vaso em um lugar que eu fui, minha tia me convidou para ir, era um bairro muito, muito, muito simples, e assim, todas as pessoas tinham medo de ir lá, né, e tal, mas ela falou, olha, tem culto lá na sexta-feira e eu quero que você vá comigo. Eu não entendi, eu falei, tá bom, né? E eu fui e ali Deus falou cara a cara comigo. Cara a cara naquele lugar assim, ó, mais improvável possível. Até a minha mãe pegou no meu pé, ela falou, olha, é perigoso aquele lugar lá. Eu falei, mãe, mas a tia disse que vai ter alguém conhecido dela que vai estar ministrando lá, então eu vou, né? Vou com ela. E ali eu fui, Deus falou cara a cara comigo, Deus falou face a face comigo. Nossa, foi tão maravilhoso. Deus, o Senhor renovou as promessas na minha vida. E Ele falou para mim que eu precisava me firmar e, né, endireitar os meus caminhos. Eu não estava perdida, vamos dizer assim, mas eu não estava no prumo do Senhor, entende? E aos pouquinhos eu vou trazendo aqui as minhas experiências e como foi, né? E foi assim, ó, tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, assim que eu
eu diria sim para o Senhor. Tudo de novo. Então, voltando aqui para nossa mensagem, ei, não desanime. Até as coisas que dão errado, até as coisas que dão errado, que não saem do nosso jeito, é como a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que você não esteja vivendo, você não esteja fazendo tudo o que você queria fazer. Talvez você precise acender a luz, varrer a casa, procurar a dracma perdida dentro de casa, né? Talvez você esteja passando por um momento de desânimo profundo, mas acredite na palavra do Senhor que em momentos que eu desisti, eu chegava para Deus e falava, Senhor, eu desisto. Não dá mais, não vai mais. Então, o Senhor, Ele me dava força, Ele me dava ânimo. E para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu me recuperei, né, emocionalmente daquela situação. Depois daquele assalto, eu perdi uma pessoa muito amada, minha amiga íntima. Foi assim, bem, bem perto ali. E aquilo me deixou desolada. Mas até naquela situação, o Senhor trabalhou para mim querer ficar mais próximo dos meus pais, né? Dos nossos pais ali para... Não sei, eu não sei explicar até hoje, porque você morar tantos anos e você gostar tanto de morar num lugar, de repente você querer ir para outro lugar assim... Enfim, foi algo assim que não foi Deus, não tem explicação. Porque ali o Senhor me chamou pro estreito, me chamou pro deserto. O Senhor Jesus falava tanto comigo, o Senhor Jesus se revelava para mim de uma forma sobrenatural, me mostrava as pessoas, o Senhor me mostrou os meus dons, alguns me... Nossa, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Porque até as coisas que deram errado, até as dificuldades, as adversidades, pense, até isso, o Senhor tudo cooperou para o meu bem, porque qual bem que cooperou? Cooperou porque serviu tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que te aproxima de Deus. É algo do céu, é algo sobrenatural. Essa dificuldade que você está passando, eu sei que não é fácil, oh Jesus. Eu sei que não é fácil, mas se te aproximou do teu Deus, se te levou para a presença dele, quem sabe o Senhor colocou essa dificuldade porque ele precisa falar com você, filho. Ele precisa falar com você, filha. E se as coisas tivessem tudo direitinho como você queria, você não ia se voltar para Deus. Você não ia se voltar para ouvir a voz do Senhor. Muitas e muitas vezes o Senhor coloca essas coisas no nosso caminho, que são assim extremamente devastadoras. Ai, mas servem para nós lembrar que Ele é que nos anima. O Senhor me curou emocionalmente. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Me curou, me deu ânimo e aqui eu estou. Nunca imaginei que eu fosse pregar a palavra, nunca imaginei que eu fosse louvar. Quando Deus falou, quando Ele falou cara a cara, naquele lugar que eu falei agora há pouco que eu fui, Deus pegou quem estava pregando, Ele pegou assim o microfone e falou, ei, tô falando isso aqui para a glória de Deus. Ei, você não pode ficar lá na última cadeira, é para você vir aqui na frente. Tá vendo isso aqui, esse microfone? Isso aqui é para você. E eu falava assim, Deus, eu não sei falar na minha mente. Deus, eu não sei falar, Jesus. Eu não sei orar, Jesus. Eu não sei cantar. Aí Deus respondeu na boca daquele homem, ele falou assim, você não sabe, mas eu te capacito. Você não... Tudo que eu pensava, que eu falava que não sabia, que não fazia, porque eu sempre fui assim, se Deus me dá uma direção e eu oro, Deus confirma, eu nunca fui covarde. Às vezes a gente dá aquela recuada, mas Deus sempre me deu uma graça assim, tem que fazer, vamos lá, bora lá. E eu fui muito tímida, sempre fui muito tímida. Porém, uma coisa assim, que eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas Deus colocou isso no meu coração, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Que eu sempre falei assim, olha, eu tenho vergonha de fazer coisas erradas, de fazer coisas
assim, sei lá, tanta coisa errada que tem, eu não quero citar aqui, porque eu não quero que você pense que eu estou julgando, porque eu não tô aqui para julgar. Porque eu sei que a mesma régua que eu usar para medir alguém, essa mesma medida vai ser usada para mim. Então eu estou aqui abrindo meu coração como uma amiga em Cristo. Eu quero dividir, né, essas experiências que eu nunca contei isso, nunca dividi. Acho que nem na minha igreja eu nunca contei. Mas o Espírito Santo me traz isso à lembrança e graças a Deus o Senhor parece que passou uma borracha assim, sabe? Mas é necessário testemunhar que até disso eu me recuperei. E graças a Deus por isso. Então, tudo que deu errado cooperou para o meu bem. E quando eu falei para o Senhor que não sabia, mas eu falei, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Sabe Baraque? Que ele falou para Débora, né? Para ir para a guerra. Ele falou, ei, se você for comigo, porque ele sabia que Débora tinha a presença de Deus. E eu sempre falei assim, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Meu Deus, irmãos, eu quase morri para cantar, assim, falando, né, no nosso português. Eu quase morri para cantar sozinha a primeira vez. Jesus, misericórdia. Eu achei que eu ia pegar o microfone, né, cumprimentar a igreja e ia desmaiar ali mesmo. Ai, ai, mas nós vamos orar porque já deu muita informação para esse áudio, né? Para esse vídeo, desculpe. Então, irmãos, é assim. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor e o Senhor nos dá ânimo, mas nós temos que nos esforçar. E creia, meu irmão, que até aquilo que deu errado está cooperando para o teu bem. Hoje você não entende, eu levei mais de 10 anos, porque hoje desse episódio já fazem 15 aproximadamente. Mais de 10 anos eu levei para compreender o porquê. Muitos anos eu questionei com o Senhor. Mas hoje eu entendo claramente. O Senhor precisava que fosse daquela forma. Amém? Então nós vamos orar. Vamos pedir a Deus renovo no nosso ânimo, renovo, força, fortalecimento, discernimento, paciência para a gente conseguir esperar. E mesmo sem entender, eu te convido a confiar. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Jesus, orando, Senhor querido, unânime, Senhor, em uma só fé, Jesus. Pai, eu não conheço, Senhor querido, cada um que está, Senhor querido, aqui inscrito, Pai amado, são muitas pessoas, Pai querido, para a glória do Teu nome, Jesus. Mas eu oro por cada inscrito, Senhor, nessa lista, Papai amado. Eu oro por cada um, Jesus querido, nesse caderno de oração, Senhor. Pai amado, o Senhor sabe, Pai querido, que muitas vezes me levou, Senhor, no vale. O Senhor muitas vezes me levou, Jesus, no deserto. Mas era para mim me aproximar de Ti, Jesus. Era porque o Senhor estava limpando o meu caminho e precisava que eu olhasse unicamente e exclusivamente para Ti. Porque ali, Senhor querido, o Senhor foi fonte na minha vida, Pai, e eu te peço, Senhor, seja fonte, Pai querido, na vida do teu filho, da tua filha. Seja, Jesus, a fonte, Jesus, da esperança, a fonte do ânimo. Jesus, eu oro, Senhor, por essa vida agora, Senhor, pelo meu amigo, minha irmã, meu irmão, Jesus querido, que está aqui, Jesus, em oração comigo. Pai querido e amado, eu oro para que o Senhor renove o ânimo e a força dele, Senhor, e dela neste dia, Pai. Jesus, que não importa aquilo que ele enfrente, que ela enfrente, que a primeira coisa, Jesus, Deus, que a primeira coisa que ele e ela se lembre, Jesus querido, que meu irmão se lembre, Jesus querido, é de buscar em Ti, Jesus querido, a força, o ânimo, e mesmo sem entender, Pai querido, que nós tenhamos, Pai, a ousadia, Senhor, de confiar, Jesus querido, que o Senhor, Pai querido, coloque unção de ousadia, Senhor querido, agora, Jesus querido, nessa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu oro, Senhor querido, para que o Senhor dê força, Pai, para que o Senhor desfaça todo o mal, Senhor querido, dentro dessa casa, para que todo o trabalho feito... Perdão, toda a bruxaria, Senhor querido, tudo, Senhor querido, objeto, Senhor querido e amado, que foram consagrados, Senhor querido, lá naquele centro, Jesus querido, lá, Jesus querido, consagrados a demônios, Senhor querido, e trazidos, Senhor querido, a essa casa, essa pessoa, Pai querido, comida, Senhor querido, tudo, Pai querido, que foi consagrado, Jesus querido, ao mal, Jesus querido, e foi trazido até o teu filho, a tua filha, Pai amado. Eu entro agora, Senhor querido, intercedendo por essa vida em nome de Jesus Cristo.
Há poder no nome de Jesus. Seja liberto, que o inimigo, Satanás, saia agora. Saia, bata em retirada, que toda inveja, em nome de Jesus Cristo, que todo mal, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, que todo demônio escondido, todo demônio surdo, todo demônio mudo, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus Cristo. Liberta, livra, Senhor, essa vida, Jesus querido. Perdoa, Pai querido, os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida, Jesus querido. Escreve uma nova história, Pai amado. E dá força, Jesus, dá ânimo para que confie em Ti, Senhor. Para que amadureça na sua fé, Jesus. Para que queira viver, Senhor, esse extraordinário e sobrenatural, Senhor, poder de Deus, Pai querido, que eu vivo na minha vida hoje, Jesus. Que o Teu filho, a Tua filha possa, Jesus querido, ter sede desse poder de Deus, aleluia. Que quem tenha sede, Pai querido, de Te conhecer, de sentir a Tua presença, que nada, Senhor querido, nem ninguém tire o foco, Senhor, do Teu filho e da Tua filha, Jesus querido. Pai amado, eu não posso, Jesus, mas Tu podes, Senhor. Deus querido, foi o Senhor, Pai querido, que me colocou aqui, Jesus, como um canal de bênção, Senhor querido. Pai, eu não imaginava, Jesus querido, mas eu estou aqui, Senhor, porque aquilo que o Senhor me chama, Pai querido e amado, eu não digo não para Ti, Jesus querido, porque a Tua palavra diz, Senhor querido, é melhor obedecer do que sacrificar, e eu estou aqui, Pai querido. Me sinto, Pai querido e amado, honrada, Jesus querido, por ter sido escolhida, Pai, por um Deus tão grande, eu tão pequena, Jesus. Imperfeita, Jesus, improvável, Jesus querido. O Senhor me alcançou lá, Senhor querido, no charco, Senhor querido, de lodo, Senhor amado. O Senhor me alcançou na lama, Jesus querido. Outrora, Senhor, estávamos perdidos, Senhor. Outrora estávamos, Senhor querido, com um jugo de servidão, Jesus querido e amado. Estávamos, Senhor querido, cativos, Senhor. Estávamos, Jesus, quebrados. E o Senhor olhou, Jesus querido, para esse vaso, Senhor. E eu peço, olha para esse vaso agora, Jesus. Quem sabe quebrado, quem sabe, Jesus querido, vazio, Senhor. Quem sabe trincado, que em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor olhe para esse vaso agora. Eu intercedo, eu oro, Jesus, por essa vida, Jesus. Alcança, Senhor querido. Quem sabe, Pai querido, essa ferida emocional, Jesus. Quem sabe, Jesus querido, o Senhor conhece, Pai querido, o íntimo, profundo, escondido. Quem sabe trouxe uma ferida de infância, um trauma, Jesus querido, não curado. Pai amado, de abandono, Jesus querido, de abuso, Senhor amado, de abuso emocional, Jesus querido. Pai querido, palavras, Senhor querido, negativas foram lançadas sobre essa vida, Jesus. Deus, é só Tu que conheces, Senhor, a falta, Jesus querido, que pode, Senhor querido, ter sido ocasionada por alguém que abandonou, Jesus. Deus, essa criança, Jesus, cresceu, Pai querido, mas o Senhor conhece esse coração, Pai amado. Vai, Jesus, no mais profundo, vai, Jesus querido, curando, Jesus. Passa bálsamo, Senhor. Passa bálsamo, Jesus querido, enche de azeite. Passa, Jesus querido, derrama, Senhor, da Tua unção, Pai querido e amado. Entra, Senhor Jesus querido, nessa vida, nessa casa e nessa causa, Senhor. Nesse casamento, Jesus, nesse relacionamento, Senhor querido, que o inimigo colocou a colher, Pai querido e amado. Que ele colocou o dedo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, bata em retirada. Você não é bem-vindo nessa casa. Aí quem habita é o Espírito Santo. Aí quem habita é o Senhor dos Exércitos. Olha o Senhor Jesus, há poder no nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado, alcança, Jesus querido. Meu Deus querido e amado, coloca por terra todo impedimento, Senhor querido e amado, que queira, Senhor querido, chegar a essa vida, para não deixar, Senhor querido, essa pessoa ouvir essa oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que continue alcançando milhares de milhares, Senhor querido. E o Teu nome vai ser glorificado, Pai querido e amado, porque eu estou aqui apenas como ferramenta, Senhor querido, apenas como instrumento, Jesus. Continua tomando a minha vida, Senhor querido e amado, e toma, Senhor, a vida, Senhor querido, o sentimento, Senhor querido, o espírito, Senhor querido, e cura as feridas, Jesus. Abraça essa vida agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que ela saiba, Pai, que mesmo na adversidade, Jesus, o Senhor está com ela, Pai querido, mesmo na angústia, Senhor querido, mesmo na dificuldade, Senhor, a Tua boa mão, Senhor querido, está sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida.
Seja abençoado de dentro para fora, de dentro para fora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí te visitando. E se as lágrimas rolarem como as minhas estão rolando, deixe as suas lágrimas rolarem. As lágrimas são um bom sinal, aleluia. São um sinal de um coração que está se quebrantando na presença do Senhor, aleluia. Derrame as tuas lágrimas na presença deste Deus, mesmo que você esteja ouvindo no fone, mesmo que outras pessoas possam não entender, mas o Espírito Santo te visita nessa noite, nessa madrugada. Receba a visita do Espírito Santo. Aleluia! O Senhor está te visitando. Ei, o Senhor te diz assim, o Senhor fala para alguém que está ouvindo esse vídeo. O Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele se comunica com o meu espírito e fala assim para você: ei, eu quero curar essas feridas. Eu quero que você seja curado. Mas você precisa me aceitar, deixar eu mexer aonde está aí tão fechado, tão escondido, onde você não quer. Deixa eu curar tuas feridas, deixa eu caminhar com você. Aceite-me, não só para ter as bênçãos, mas aceite-me como teu Senhor, o teu Salvador, e me deixe caminhar com você a cada segundo. A obra é tão grande na tua vida e eu te amo tanto, tanto, tanto. Tantos te desprezaram, mas eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu desejo ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Continue nessa caminhada, não desista, porque eu sou contigo. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite, nesta madrugada. Gelada aqui no sul do Brasil, tá? Aqui está muito gelado, mas eu agradeço a Deus. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, por interceder por mim. Por interceder, Jesus querido, pelo nosso ouvinte, pelo teu filho e a tua filha, que o Senhor nunca esqueceu. Muito obrigado, Senhor, por essa oração, Jesus, essa humilde oração, Pai. Eu sou o menor vaso, Jesus querido, dessa plataforma, Pai querido. Mas eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sopra essa oração, Jesus querido, para cada ouvido que precisa ouvir, Senhor. E que vai, Senhor querido, frutificar, Pai querido, bons frutos na tua presença. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, ore por mim e pela minha família. Amém e amém.